Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro na nossa Isolada, ponto a ponto. Falamos sobre crase na aula passada, assunto importantíssimo, não é, minha gente? Fizemos as questões e hoje vamos entrar em regência, que é outro assunto igualmente importante. Só que, antes de entrarmos em regência, eu quero falar de um assunto ainda sobre crase, muito importante para vocês, e eu observo, dando minhas aulas, que muitas vezes o aluno domina a crase, mas quando precisa usar esse acento grave em termos como a, que, a, qual, as, quais, ele erra. Poxa, eu achei que eu sabia tudo de crase e errei isso, Augusto. O que aconteceu comigo? Desaprendi? O que houve? Não. Realmente as pessoas têm muita dúvida quanto a isso. Então, antes de entrarmos em regência, eu vou logo explicar isso a você. Quando vamos usar crase em a que, a qual, as quais, todas as vezes que houver o a que tem crase, todas as vezes que houver o a qual tem crase, não. Não, você tem que saber quando vai haver e quando não vai haver o acento. Então, eu vou começar a aula na telinha branca, explicando isso para você. Depois entramos em regência, tá bom? Bom, na verdade, eu gosto de explicar isso assim. Duas regras sobre isso para você aprender e memorizar e acertar. A primeira, vamos lá, tela branca. Olha só. A primeira regra, gente, diz o seguinte: sempre que você tiver o aqui na frase e puder substituir esse aqui por a qual ou as quais, olha bem, você encontra o aqui na frase e lendo a frase você vê que você pode substituir o aqui por a qual ou as quais. Sabe o que diz a regra? Se a frase estiver com a que, ele não recebe acento. Mas se você trocar o a que por a qual ou as quais, acento obrigatório no a qual e no as quais. Não entendi nada, Augusta? Vamos ver um exemplo que você vai entender. Olha aqui. A questão... Aí a frase é essa. A questão a que me referi foi anulada. Bom, aí você encontrou o a que na frase. Muito bem. Aí, lendo essa frase, você percebe que você pode substituir este a que por a qual ou as quais. Então, a questão a qual me referi. Pronto. Então, você vai se lembrar da regra. Augusta disse que, se na frase houver o a que, nada de acento. Se eu puder trocar por a qual ou as quais, no caso aqui, eu posso trocar por a qual, acento obrigatório no a qual. Então, eu vou escrever a questão a que me referi foi anulada, sem acento. A questão a qual me referi foi anulada, com acento obrigatório. Vamos ver mais um exemplo. As cidades a que aludi são frias. Muito bem. Frase com a que. Consigo substituir esse a que por a qual ou as quais? Consigo. As cidades às quais aludi são frias. Troquei por as quais. O que acontece? O a que sem acento. O as quais com acento obrigatório. Pronto. Esta é a regra 1. Agora vamos ver a regra 2. Quando eu puder, quando eu encontrar o a que, também, mas, atenção, eu puder trocar o a, só o a, por aquela, ou aquelas, esse a do aquela, né, recebe acento, o aquelas também. E este a do a que também recebe. Não entendi nada, Augusta. Vem comigo aqui, ó, tete a tete. Primeira regra.
você encontra o a que. Lendo a frase, você vê que você pode substituir aquele a que por a qual ou as quais. O a que fica sem acento. Se você usar o a qual ou as quais, acento nos dois. Essa é a regra 1. Agora a regra 2. Você encontra o a que na frase e você vê que você pode substituir só o a, né, do a que por aquela ou aquelas. Aí a regra é assim. Se você usar o próprio aquela ou aquelas, acento nele. E se você usar o a que, acento nele também. Então, quando é que eu vou usar o acento no a, do a que? Quando ele puder ser substituído por aquela, aquelas. E, claro, essa é a condição sine qua non, que eu tenha ali no contexto a preposição a. Porque se não houver preposição a, você não vai pensar de teatro. Ele a que faz cinema. Olha bem, fiz elogios à atriz de teatro. Quem faz elogios a. A mais a atriz com crase. Agora veja bem, eu fiz elogios à atriz de teatro. Ele fez elogios àquela que faz cinema. Você encontrou a que, você viu que você pode substituir esse a por aquela. Ele fez elogios àquela que faz cinema. Então, existe preposição a aí? Existe. Quem faz elogios a. Dá para trocar aquele a por aquela? Dá. Então, eu vou ter acento aí. Fiz elogios à atriz de teatro, ele faz elogios àquela que faz cinema. Então, acento nesse a. Vamos ver outro exemplo. Pedi ajuda à secretária nova. Ela, vírgula, a que já estava lá há anos. Vamos ver, olha só. Eu pedi ajuda a quem? A mais a secretária nova. Ela, essa vírgula está substituindo pediu ajuda. Ela pediu ajuda àquela que já estava lá há anos. Deu para trocar esse a do a que por aquela? Temos preposição? Temos, porque quem pede ajuda a. Então, se eu posso trocar esse a do a que por aquela que, e existe a preposição a e ela existe, acento nesse a que já estava lá. Agora, lembre-se do que? Se eu trocar esse a por aquela que, o aquela vai ter acento também. Aquela que já estava lá há anos. É isso, gente. Eu precisava falar dessa regrinha com vocês, dessas duas regrinhas, porque eu observo que o aluno aprende crase, ele diz assim, poxa, até que é fácil, entendi tudo. Aí vem uma questão cobrando a que, a qual, as quais, ele erra a questão. Tá bom? Então, vamos passar para o nosso assunto de hoje, que é regência. Bom, antes de tudo, eu quero bater um papo, falar sobre o que é regência. Depois, vamos para a tela. Gente, afinal de contas, Augusto, o que é regência? Regência, gente, o estudo da regência nada mais é que a relação das palavras dentro de uma oração. Como assim? Que palavra está completando aquela outra? Que palavra está completando aquele verbo? A relação que existe entre as palavras. Que verbo, por exemplo, esse verbo pede um complemento com preposição? Pede. Então, ele rege aquela preposição. Por exemplo, eu preciso o livro. Não. Eu preciso do livro. Quem precisa, precisa de. Esse verbo exige a preposição de? Sim. Então, eu digo que ele rege a preposição de. Pronto. Então, quando um verbo exige uma preposição, estamos falando de regência verbal. Só que existe regência nominal, quando um nome exige uma preposição. Exemplo, aquelas crianças têm necessidade, amor. Necessidade, amor? Não. Aquelas crianças têm necessidade de
amor. Quem tem necessidade de. Então, se a palavra necessidade rege a preposição de, eu digo que a regência é nominal, porque não foi o verbo que exigiu, mas um nome, o substantivo necessidade. Então, regência é isso, é o estudo da relação entre as palavras. Se é verbo, regência verbal. Se é de um nome com o seu complemento, regência nominal. O que eu fiz? Bom, claro que esse assunto é um assunto muito importante na nossa língua e, além de muito importante, um assunto que, infelizmente, as pessoas erram muito. Gente, parece que não existem as preposições, ninguém usa, todo mundo... Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Você está conversando, a pessoa fala assim para você: eu estou estudando e dessa vez eu tenho certeza que eu passo. Certeza que eu passo. E aí eu digo, a pessoa não devia ter tanta certeza, porque ela já errou ali o português. Quem tem certeza de... Ah, então se eu disser eu tenho certeza que eu passo, eu errei, errou? Quem tem certeza de. A única forma correta é, desta vez eu tenho certeza de que eu passo. Você está certo? Eu estou certo que ele vence esse jogo. Eu estou certo que ele vence. Epa, quem está certo de. Então, eu estou certo de que ele vence esse jogo. Então, é isso, erro de regência. Por exemplo, olha bem, anúncio que a gente vê na TV. A única forma correta de dizer esta frase é o único em que a minha família confia. O único no qual a minha família confia. Agora, o único que a minha família confia está errado, porque quem confia, confia em, e ele não usou a preposição em. Então, ainda, gente, que seja um assunto muito importante, infelizmente, é importante, mas é um dos que as pessoas mais erram. Muito, muito. E aí os alunos às vezes dizem assim para mim: Augusta, você me desculpe, mas eu acho que as pessoas erram porque a língua portuguesa é difícil demais. Tudo em língua portuguesa é muito difícil, por isso que as pessoas erram. E eu digo assim, olha só, nossa língua é difícil sim, mas é porque a nossa língua é muito rica. E aí eu comparo com o inglês, mas até em inglês, que é uma língua consideravelmente mais fácil que o português, e é mesmo, é uma língua mais pobre, por isso é mais fácil. Esse ponto é difícil, sabia? Se você não estudar muito isso em inglês, até que em inglês, que é mais fácil, você erra. E aí eu vou dar um exemplo bem simples em inglês, mesmo que você não saiba muito inglês, você na escola estudou um pouco de inglês e você ouviu falar desse verbo. E ele é um verbo dos que a gente mais usa em inglês. E acontece exatamente isso. Se você não souber a regência, por exemplo, look. Você vai trocando as preposições com look. Look at, look for, look after, look into. 4 preposições diferentes, 4 sentidos diferentes para um verbo só. Então, gente, é isso que acontece em português. Por exemplo, o verbo assistir. Você assistiu o filme ontem? Muito bom. Já errou. Assistiu o filme, tá errado, tá? Verbo assistir com sentido de ver é assistir a alguma coisa. Então, o certo é dizer, você assistiu ao filme ontem? Então, gente, é uma coisa simples, mas você tem que saber. Peraí, e assistir com sentido de ajudar alguém, dar assistência? Aí a língua admite os dois, com preposição e sem preposição. Eu posso dizer que eu assisti o paciente ou eu assisti ao paciente. Assistir no sentido de morar. Eu assisto no Rio. A Augusta, nunca vi isso na vida. Pois é, mas existe. Assistir no sentido de morar, viver, residir. Aí eu digo em. E meu cliente assiste em Niterói. Ela assiste em Pernambuco. Ele assiste em Porto Alegre. Mora, vive, reside. Então, como eu estudo isso, Augusta? Bom, eu fiz o seguinte. Eu trouxe para você 2 listas básicas, assim, para você já começar estudando, da regência verbal e da regência nominal.
Como assim? Olha só, regência verbal. Eu peguei os verbos que mais caem nas provas, que nós mais usamos no dia a dia também, e que muitas vezes você erra, porque você usa errado. E aí, na hora de escrever, você erra também, porque você fala errado, você escreve errado. Então, eu trouxe esses verbos para você ir memorizando aos poucos. Não adianta eu dizer para você, decore tudo hoje. Não existe isso. Vai estudando aos poucos. 4, 3, 5 verbos por dia, mas estude. Aprenda a usar corretamente a regência destes verbos, porque eles caem em prova direto. Outra coisa, depois eu trouxe uma lista de nomes, regência nominal. Como assim, Augusta? Exemplo, favorável. Favorável é um adjetivo, não é um verbo. Então, aí eu estou falando de regência de nome, regência nominal. Tá. Qual é a regência do adjetivo favorável? Eu digo assim, ele é favorável ele é favorável da contratação do técnico? Não. Ele é favorável pela? Não. O adjetivo favorável rege a preposição a. Então é isso, eu fiz uma lista também de nomes com as preposições que esses nomes exigem. E aí você vai estudando aos poucos, né, gente? Não tem jeito. Vai aos pouquinhos, doses homeopáticas, mas estude, porque isso é muito importante e isso cai em todas as provas de todos os concursos. E tem mais. Até nos concursos, mais de cobranças mais elevadas. Você, por exemplo, vou dar um exemplo a você. O candidato vai fazer uma prova oral na magistratura, para a magistratura, né? Ele quer ser juiz. E aí, na prova oral, durante a prova, ele sabe tudo. Aquele que contém erros de regência. Você acha que ele não vai perder pontos por isso? Claro que vai. Você já imaginou um magistrado, um defensor, um promotor, enfim, defendendo seus argumentos ali, argumentando e cometendo erros de regência? Que coisa feia. Pois é, gente. Então, não tem jeito. Qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja o cargo que você aspira, né, aspira a ocupar, não importa. Você tem que dominar português, tem que usar o português falado e escrito corretamente. São erros que pegam muito mal e o erro de regência é muito feio. Então, vamos combinar o seguinte. Eu trouxe essa dos verbos, essa lista dos verbos, trouxe a dos nomes, você vai estudando aos poucos aí, 2, 3, 4, 5 por dia, mas vai estudando. Só que não adianta eu chegar aqui para você e dizer, olha, decora essa lista dos verbos, decora a lista dos nomes e pronto, porque não está pronto coisa alguma. Você tem que saber a regência do verbo, do nome, mas você tem que saber usar na frase. Como assim? Com o pronome correto. Por exemplo, você viu aquele exemplo que eu dei? Quem confia, confia em, não é? Então, só que você tem que saber usar esse em direitinho, com o pronome direitinho, na frase. Eu vou dar esse exemplo na tela branca, olha só. O laboratório minha família confia. Então, você vai pensar assim, quem confia, confia em. Muito bem, como é que eu vou preencher essa lacuna? Aí é que está. Existem duas formas igualmente corretas de preencher essa lacuna. Não adianta você saber uma só, porque muitas vezes a banca pergunta exatamente isso a você. Se você pode usar aquela forma e substituir por uma outra. Ah, mas eu só sei essa. Quem confia, confia em, não é? Então, aqui você pode dizer assim, o laboratório em que minha família confia. Ou então, o laboratório no qual minha família confia. O laboratório em que, o laboratório no qual minha família confia. Qual das duas formas é a mais correta? Não existe. As duas são igualmente corretas. Entendeu?
Então vamos dar uma olhada nos verbos e depois eu vou trazer outras frases para a tela branca para mostrar isso a vocês. Como aplicar isso, gente? Você precisa saber aplicar com o pronome correto. No caso aqui eu usei o que, usei o qual, tá bom? Então vamos dar uma olhada nos verbos. Muito bem. Primeiro verbo que eu trouxe foi o verbo abraçar. Olha só, vem comigo. Eu digo assim: eu abracei meu filho, sem preposição. Agora, eu posso usar o verbo abraçar assim: eu me abracei. E aí, eu sou obrigada a usar a preposição a. Eu abracei meu filho, mas eu me abracei a meu filho. Eu abracei o projeto. Agora, eu me abracei ao projeto com muita garra e determinação. Eu abracei o projeto, mas eu me abracei ao projeto. Percebeu? Então, essas coisas você tem que ir estudando aos poucos. Isso eu coloquei aqui para você. Então, vamos dar uma olhada, ó. O médico abraçou o filho. O médico abraçou a causa. Agora, quando usado na forma pronominal, não pede preposição nenhuma. A mãe agradava o filho, é porque ela carinhava o filho. Agora, agradar a alguém com a preposição a já é outro sentido. É sentido de ser agradável, fazer alguma coisa que seja agradável à outra. Olha bem, a mãe agradava o filho, ela carinhava. Agora, a mãe agradava ao filho, dando-lhe os brinquedos que ele tanto queria. Aí, não é acarinhava dando brinquedo. Ela agradava no sentido de ser agradável. Aí, é exigida a preposição a. Então, a mãe agradava o filho, afagando-lhe a cabeça. Agora, ele é transitivo indireto quando usado no sentido de ser agradável. A violência no estádio não agradava aos turistas, quer dizer, não era agradável para os turistas. Aí não agradava aos turistas. Eu não vou dizer que a violência nos estádios não agradava os turistas, não acarinhava os turistas, não é, gente? Enfim, entendeu por que é tão importante você ir memorizando essa lista aos poucos? Então, vamos lá. Agora o verbo: eu ajudei Pedro, eu ajudei meu irmão, eu ajudei o vizinho. Agora, quem ajuda, ajuda alguém a fazer alguma coisa. Aí sim você usa a preposição a. Eu ajudei meu irmão, sem preposição. Agora, eu ajudei meu irmão a cortar a grama. Eu ajudei o vizinho. Agora, eu ajudei o vizinho a pintar o muro. Moleza, né? Essa é bem fácil. Então, ele ajudou os amigos. Agora, eu ajudei o mestre a escolher os jogadores. Muito bem. Verbo aspirar. E vamos falar dele porque esse é um verbo importantíssimo. E como cai em prova. O verbo aspirar na nossa língua tem dois sentidos, gente. Aspirar no sentido de cheirar, de inalar, não pede preposição nenhuma. Eu aspirei o perfume, eu aspirei a essência, no sentido de cheirar. Ou não. Se você não usar isso, está errado. Você está cheirando o carro, não é o cargo. Então, olha só. Ele expirou porque aspirou aquela essência, sem acento, porque não tem preposição a. É aspirar no sentido de inalar. Agora ele vai ser transitivo indireto, ó, com sentido de desejar, de almejar. Ele aspirava aos lucros. Nós aspirávamos ao sucesso da peça. Então, nós aspirávamos o sucesso, você está cheirando o sucesso, está errado. Ok? Muito bem. Verbo assistir, outra figurinha clássica nas provas. E tem vários sentidos. Assistir no sentido de ver, de presenciar. Exige a preposição a. Eu assisti ao jogo, eu assisti ao filme, eu assisti ao noticiário. Tá bom? Assistir no sentido de ajudar, de dar assistência. Aí você pode usar com ou sem. Eu assisti o paciente ou eu assisti ao paciente, no sentido de dei assistência. Assistir no sentido de caber, ser do direito de alguém.
exige também a preposição a. Eu digo assim, este trabalho assiste a ele. Quer dizer, é direito, é dever dele. Estes imóveis assistem ao primogênito. Estes imóveis assistem ao primogênito. São direito dele. Assistem a ele. Também aí temos que usar a preposição a. E depois, o assistir no sentido de morar. Lembra que eu dei o exemplo? Morar, viver, residir. Ele assiste em Copacabana. Ela assiste em Curitiba. Mora, vive, reside. Então vamos dar uma olhada. Sentido de ver, presenciar. Ele assistiu ao torneio. Sentido de ajudar. A população local assistiu às vítimas ou a população assistiu às vítimas. Aí é o a mais as. Sentido de caber, de ser do direito. Estes bens assistem a eles. Sentido de morar. Eles assistem em São Paulo. Muito bem. Verbo atender. O verbo atender, gente, aceita as duas formas. Eu posso dizer, ele atendeu os pedidos dos alunos ou ele atendeu aos pedidos dos amigos. Tanto faz. Muito bem. Verbo custar. Nossa, gente, como esse verbo pega as pessoas. O verbo custar, gente, quando ele é usado com sentido de custar no sentido de valor em dinheiro, eu digo assim, aquele carro custa 50 mil. Um sentido de ter um custo, ter um preço. Agora, no sentido de ser difícil, ser custoso, ele é transitivo indireto, ele pede preposição, Aceitar a perda do título custou aos atletas, que eu posso dizer a eles, olha a preposição aqui, e aí o a eles eu posso trocar pelo lhes, custou-lhes aceitar a perda do título. Então é isso, custou a mim entender aquela designação do magistrado, custou a mim, custou-me entender a designação do magistrado, ok? Muito bem, no próximo bloco nós continuamos ainda com regência verbal. Até já.